Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, focado em como a gente pode transformar 2025. Recebemos aqui um conjunto de ferramentas de planejamento, sabe? Da OB de consultoria e mentoria. E a proposta deles é assim, bem direta: ajudar a sair daquele cenário que, olha, acho que muita gente conhece, sem meta clara, sem plano, decisão meio no susto, sabe? E resultado que vem ou não vem. A ideia é ir para um ano com mais clareza, mais ação, mais conquista definida. O material deles promete um passo a passo para definir meta, bater meta, crescer na carreira, enfim, ter um planejamento estratégico e um mapa para seguir. Parece bem completo, né? Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Exato. O grande lance aqui é trazer aquele planejamento estratégico que a gente vê tanto nas empresas para a nossa vida pessoal, para a nossa carreira. E o material se baseia em coisas conhecidas, tipo o ciclo PDCA, a filosofia Kaizen, e aí usa umas ferramentas para ajudar, como SMART, SWOT, a matriz Gucci. É, basicamente, uma forma de tentar colocar método, colocar estrutura no nosso desenvolvimento, usando coisas que já funcionam por aí. Legal. Vamos começar então pelo PDCA. Essa sigla, nossa, super comum no mundo corporativo, mas eu sempre fico pensando como que algo que parece tão processo de fábrica, assim, se encaixa na vida da gente, que é bem mais, sei lá, caótica, né? É, essa é a pergunta-chave, né? O PDCA, que também chamam de ciclo de Deming, ele é um método para melhorar sempre de forma interativa. São 4 passos: P de planejar, D de fazer, C de checar e A de agir. A sacada para adaptar para a vida pessoal, que o material sugere, é não ver como uma linha de produção rígida. Pensa mais como aperfeiçoar uma receita de bolo, sabe? Você planeja o que vai fazer, aí você faz, né, cozinha o bolo, depois você checa, prova para ver se ficou bom, e aí você age, ajusta para a próxima vez que for fazer. É um ciclo de aprender fazendo. Essa analogia da receita ajuda a visualizar, faz sentido. Então, trazendo para o planejamento de 2025. O planejar, P, é aquele momento de se olhar no espelho com honestidade. Definir onde você quer chegar no ano, os objetivos. Como você vai saber se chegou lá, os resultados-chave. E quais passos dar, as iniciativas, as metas para cada trimestre. Ok, a parte de definir. Aí vem o fazer, D. É, bom, é fazer acontecer. Botar as metas para rodar, desenvolver as habilidades que precisa, correr atrás dos contatos, enfim, o trabalho do dia a dia da semana. A mão na massa. Exato. Depois, o checar, C, é a pausa estratégica para analisar. O material até sugere fazer isso todo mês e mais a fundo a cada trimestre. Como é que está indo, o que deu certo, o que não deu, onde que o plano está saindo dos trilhos. Essa parte da checagem parece crucial para não continuar errando, né? Com certeza. E aí, baseado nessa checagem, vem o agir A. São as ações para corrigir o rumo. Se algo funcionou bem, como é que a gente pode fazer mais daquilo, padronizar? Se algo deu errado, o que precisa mudar no plano? É aqui que a ideia de aprender sempre e de melhorar sempre fica forte. E que já puxa o gancho para o Kaizen, que a gente vai falar. E no final do ano, essa fase A também é olhar para tudo que aconteceu e já começar a planejar o próximo ciclo. Entendi a lógica do ciclo PDCA, mas nossa, parece que exige uma disciplina danada para não deixar a peteca cair, né? Especialmente nessa parte de checar e ajustar. Às vezes a gente só quer seguir fazendo. Sem dúvida, manter a consistência é o grande desafio. E é aí que entra outra peça que o material traz, que não é bem uma ferramenta, mas uma filosofia, o Kaizen. Certo, Kaizen. Já ouvi muito falar como melhoria contínua, mas como que ele se encaixa com o PDCA na prática? O que o material diz sobre isso? Então, o Kaizen, a palavra japonesa Kaizen, quer dizer literalmente mudança para melhor. É aquela filosofia de buscar melhorar sempre, mas, e aqui está o pulo do gato, em pequenos passos. Pequenos ajustes constantes. O material da OBED posiciona o Kaizen como uma mentalidade que tem que estar presente em todo o ciclo PDCA. Não é uma coisa separada, entende? Interessante, não é um ou outro, é um e. Exatamente. Os princípios do Kaizen são buscar essas pequenas melhorias sempre, não esperar a grande revolução.
se envolver ativamente na sua própria melhoria. Focar no processo para eliminar o que não agrega valor, os tais desperdícios, os mudas, e tomar decisões com base no que você observa, nos dados, nos fatos. E esses mudados, os desperdícios, como que o material traduz isso? Porque na vida pessoal não tem estoque parado ou transporte desnecessário. Ou tem? É uma ótima pergunta. O material faz uma adaptação interessante. Em vez de pensar nos desperdícios clássicos da indústria, a gente pensa nos nossos desperdícios pessoais. Tipo o tempo que a gente perde com distração no celular, sabe? Falta de foco que faz a gente ter que refazer um trabalho. A procrastinação que depois gera aquela correria maluca. Desorganização que suga nossa energia mental só para achar as coisas. O Kaizen, nesse contexto, seria essa busca ativa no dia a dia para identificar e eliminar essas pequenas coisas que atrapalham. Por exemplo, você percebe que perde mó tempão procurando arquivo no computador. Aí você decide tirar uma hora para organizar as pastas. Isso é Kaizen. É uma pequena melhoria. Ou você nota que as reuniões de equipe estão muito longas e pouco produtivas. Aí você sugere usar uma pauta mais clara. Pequeno ajuste, grande impacto potencial. É essa a ideia. Faz todo sentido. Nossa, visualizar esses desperdícios pessoais ajuda muito. Então, se eu entendi bem, o PDCA dá a estrutura, o ciclo, o mapa, e o Kaizen é tipo a mentalidade, a bússola para navegar esse mapa sempre buscando ser um pouquinho melhor em cada etapa. Perfeito. É exatamente essa a integração que o material propõe. Não é para escolher PDCA ou Kaizen. É usar o PDCA como o ciclo, planejar, fazer, checar, agir, e o Kaizen como o jeito de fazer cada etapa. Com atenção aos detalhes, buscando melhorar um pouquinho sempre, eliminando o que não funciona. Legal. E o material organiza isso num modelo trimestral para 2025, né? Como seria essa dança do PDCA com o Kaizen ao longo do ano? Isso. Eles dividem o ano em 4 trimestres, T1, T2, T3, T4. E cada um tem um foco maior em certas partes do PDCA, mas sempre com a mentalidade Kaizen apoiando junto. Olha só, T1 janeiro a março. O foco é pesado no planejar, P, e já começar o fazer, D. É hora daquela autoavaliação grande, aí entra o SWOT, que a gente já fala, definir os objetivos do ano, com o SMART, traçar o plano estratégico de 2025 e, claro, começar a executar as primeiras metas do T1, desenvolver as habilidades que você priorizou. O Kaizen aqui é buscar fazer esse planejamento do jeito mais eficaz possível, já ir ajustando o método. O começo do ano, a arrancada. Exato. Aí no T2, abril a junho, o foco muda mais para o fazer D, mas com muita ênfase no checar C e agir A. É continuar executando as metas do T2, fazer aquelas revisões mensais, identificar onde dá para fazer pequenas melhorias Kaizen nos seus processos, nos seus hábitos, ajustar o plano se precisar e já ir preparando o terreno para o T3. Manter o ritmo e corrigir a rota. E isso, o T3 julho a setembro, segue muito a lógica do T2. Continuar no fazer, checar, agir, sempre com o Kaizen de fundo. Manter o embalo, revisar, ajustar, aprender. E, finalmente, o T4 outubro a dezembro. Aqui o foco é na execução final das metas do ano, mas também numa grande fase de checagem, C, e ação, A, olhando para o ano todo, e já começando a pensar no planejamento P do próximo ciclo. Então é hora de entregar as últimas metas, fazer aquela avaliação anual completa, ver o que funcionou e o que não funcionou nesse sistema todo de planejamento que você montou, e já começar a desenhar o ano seguinte. E o material também cita várias ferramentas digitais que podem ajudar, tipo Trello, Notion, Asana, mas eles reforçam que isso é pessoal. Cada um escolhe o que funciona melhor. Flexibilidade é a chave. Ok. Então temos a estrutura cíclica com o PDCA, a filosofia de melhoria contínua com o Kaizen. Mas para fazer o planejamento lá no T1 e definir as metas do ano, o material traz umas ferramentas mais concretas, né? Você mencionou Smart, como ela entra nessa história? Sim, as ferramentas são para dar suporte para tornar o plano mais palpável. O SMART é um clássico, um acrônimo para ajudar a definir metas que funcionam de verdade. Cada letra tem um significado. S, specific, específica. Tem que ser claro, direto ao ponto. O que exatamente você quer? Em vez de só, quero melhorar minha comunicação, o material sugere algo tipo fazer a apresentação do projeto X para a diretoria sem usar, né, tipo, até o final do T1.
Bem específico. Bem mais claro mesmo. Mensurável. Como você vai medir se atingiu? Tem que ter um número, um indicador. Em vez de quero um emprego melhor, talvez enviar 25 candidaturas para vagas de gerente de projetos na minha área até o final do mês. Dá para medir. A achievable, atingível. A meta tem que ser desafiadora para te puxar para frente, mas tem que ser realista. Dá para alcançar com os recursos e o tempo que você tem, senão vira só frustração. Equilíbrio importante esse. R, relevant. Essa meta importa de verdade para você. Ela está alinhada com seus objetivos maiores, com seus valores. O material bate muito nessa tecla do R. É a relevância que conecta a meta com o seu porquê, sabe? É o que mantém a gente motivado quando a coisa aperta. Nossa, essa do relevant pega fundo, né? Quantas vezes a gente não define meta que parece bonita, mas que no fundo não tem nada a ver com a gente? Exatamente. E por último, T, time bound. Tem que ter prazo. Quando você vai alcançar isso? Atingir o nível B1 de proficiência em inglês até dezembro de 2025. Ter um prazo cria um senso de urgência saudável. Usar o SMART lá no começo, na fase de planejar, e depois para cada meta trimestral, ajuda demais a ter clareza, foco e poder checar o progresso de um jeito objetivo lá na fase C do PDCA. Entendi. O Smart ajuda a não deixar a meta muito vaga, muito solta. E antes mesmo de definir essas metas Smart, o material fala da análise SWOT, certo? Imagino que seja para a gente entender onde está pisando antes de sair correndo. Exatamente. A SWOT entra com tudo na fase de planejamento, P, principalmente naquela autoavaliação inicial que eu comentei. SWOT é a sigla para forças, strengths, fraquezas, weaknesses, que são coisas suas, internas, e oportunidades, opportunities, e ameaças, threats, que são coisas do ambiente, externas. Ah, clássico. Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso, forças. Aquilo que você tem de bom, suas vantagens, tipo sua experiência, um idioma que você fala bem, ser bom em comunicação. Fraquezas. Os pontos que você precisa melhorar, suas desvantagens. Falta de um conhecimento técnico específico, procrastinar demais, ter dificuldade de falar em público. E do lado de fora? Oportunidades. Coisas boas no ambiente que você pode aproveitar. Um mercado de trabalho aquecido na sua área, uma nova tecnologia surgindo, um evento de networking importante. E ameaças. Fatores externos que podem te atrapalhar. Muita concorrência, uma crise econômica, sua habilidade ficar obsoleta. O ponto crucial aqui, e que o material realmente destaca, é a necessidade de ser brutalmente honesto nessa análise. Ui. Brutalmente honesto. Não adianta querer dourar a pílula, sabe? Nem se martirizar demais. O objetivo é ter um retrato mais fiel possível da sua situação atual. Para quê? Para poder usar suas forças da melhor forma, para saber quais fraquezas realmente precisam de atenção, para conseguir agarrar as oportunidades e para se proteger das ameaças na hora de definir seus objetivos SMART e as ações do ano. É a base para tomar decisões mais estratégicas sobre sua vida e carreira. Mas essa questão da honestidade na autoavaliação é delicada, né? É fácil a gente ir pro extremo. Ou se acha um máximo, ou se acha um lixo. Tem algum risco de, sei lá, ao focar muito nas fraquezas, a pessoa ficar desmotivada logo de cara? É um risco real, com certeza. Por isso que a análise SWOT não pode ser só listar pontos fracos, tem que ser equilibrada. É fundamental reconhecer as forças também. E mais do que isso, o exercício interessante é cruzar os quadrantes. Tipo, como eu posso usar uma força minha para diminuir o impacto de uma ameaça? Ou como eu posso usar uma força para aproveitar melhor uma oportunidade? Ou ainda, como uma oportunidade lá fora pode me ajudar a superar uma fraqueza interna. A SWOT é uma ferramenta de diagnóstico para te dar clareza. Não é para ser um instrumento de tortura ou julgamento. A chave é usar essa clareza para direcionar a ação de forma inteligente, entende? Entendi. Faz sentido olhar de forma cruzada e integrada, não só listar. Ok. E para fechar o pacote de ferramentas, o material menciona a matriz Gucci. Essa parece mais ferramenta para apagar incêndio, para colocar ordem na casa e quando tem muito problema para resolver. É por aí mesmo. A matriz Gucci é ótima para ajudar a priorizar onde colocar sua energia, seu tempo, seu dinheiro, que são sempre limitados, né? Ela avalia os problemas ou as questões que você levantou com base em 3 critérios. E para cada um você dá uma nota, geralmente de 1 a 5. Os critérios são G de gravidade. Qual o impacto se esse problema não for resolvido?
o quão sério ele é. Nota 5 seria tipo extremamente grave. Ok, peso do problema. U de urgência. Qual a pressão do tempo? Precisa resolver para ontem. Ou pode esperar um pouco. Nota 5 seria urgência máxima, imediata. O prazo pegando. E T de tendência. Se você não fizer nada, esse problema vai piorar? E vai piorar rápido ou vai ficar mais ou menos na mesma? Nota 5 seria vai piorar muito e muito rápido. A bola de neve. Exatamente. Aí o processo é simples. Você lista seus problemas, pode ser as fraquezas que saíram da SWOT, os desafios para alcançar uma meta SMART, as ameaças externas. Aí você dá as notas G, U e T para cada um. Multiplica as 3 notas, G vezes U vezes T, isso vai dar uma pontuação total para cada problema, que pode ir de 1 vezes 1 vezes 1, até 125, 5 vezes 5 vezes 5. Aí você ordena os problemas pela maior pontuação. Os que tiverem nota maior são os mais críticos, os que precisam de atenção primeiro. O material sugere usar a GUT justamente para isso, para decidir quais fraquezas da SWOT atacar primeiro, quais ameaças exigem uma ação mais rápida, ou até mesmo para priorizar tarefas dentro de uma meta trimestral que seja mais complexa. Ajuda a tirar a decisão do eu acho e colocar um critério mais objetivo. Nossa, bem prático isso para organizar as prioridades. Então, amarrando tudo, a gente começa com o ciclo PDCA como a grande estrutura de planejamento e ação. A filosofia Kaizen entra como a mentalidade de buscar melhorar sempre em cada passo. Aí, para começar bem o planejamento, a gente usa a SWOT para entender o cenário todo, interno e externo, define metas bem claras e poderosas com o SMART e usa a GUT para priorizar onde colocar o foco, onde atacar o primeiro. Uau! Parece um sistema bem robusto mesmo esse que o material da Oberete Consultoria está propondo para planejar 2025. Sim, a ideia central é essa. Te dá um sistema pessoal, um método, para buscar crescimento e alcançar seus objetivos de forma mais consistente. É a combinação da estrutura do PDCA com a mentalidade do Kaizen e o apoio dessas ferramentas, SMART, SWOT, GUT, para deixar o processo todo mais concreto, mais eficaz. E como a gente falou, o material deixa claro que isso é um guia, né? É flexível. Não é para ser uma camisa de força. Cada um adapta para o seu jeito, para o seu contexto. Vendo todo esse arsenal lógico, metodológico, fico aqui pensando, o que será que escapa a essa estrutura toda? Baseado nesse material tão bem organizado, qual seria aquele elemento que não é tão fácil de medir, de colocar numa planilha? Talvez algo mais ligado à intuição, à paixão pelo que se faz, ou até nossa capacidade de lidar com o inesperado, com o caos que a vida às vezes joga na gente. Qual seria esse tempero secreto, sabe? Que talvez seja o que realmente faz a transformação planejada para 2025 acontecer de verdade. Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente continuar pensando, né? O material que a gente analisou hoje, da OBED Consultoria e Mentoria, sem dúvida nenhuma oferece uma base metodológica muito forte para quem está buscando mais estrutura, mais direção para o próximo ano. É um ótimo ponto de partida.